Olá, o Sala Especial desta semana está começando. É sempre uma alegria ter a sua companhia aqui no nosso programa de entrevista. E hoje a gente conta com a presença do reitor da UFV, o professor Demetrios David da Silva. Professor, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria ter você aqui com a gente na TV Viçosa. Alegria toda minha poder retornar aos estúdios da TV Viçosa, em particular no programa Sala Especial, que é um programa tão tradicional para Viçosa e região. E para você que acompanha aí, hoje a gente vai começar falando sobre os 99 anos da UFV, né? Celebrados neste mês de agosto. No último programa a gente já falou da meia maratona da UFV, que integra, né, as atividades aí do aniversário da instituição. E eu queria começar, reitor, falando com o senhor sobre a importância da UFV no cenário nacional e até internacional em relação às pesquisas, às ações já desenvolvidas ao longo desses anos todos que se passaram. Com certeza. Eu sempre digo que a nossa universidade, ao longo de seus 99 anos de existência, que iremos completar agora no próximo dia 28 de agosto, ela sempre foi reconhecida, tanto nacional como internacionalmente, não pelo seu tamanho, mas pela sua qualidade. Todas as vezes que a qualidade é colocada à prova, tanto no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação tecnológica, a universidade apresenta posição de destaque em todos os rankings que nós temos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Para você ter ideia, recentemente nós tivemos a divulgação dos resultados do ENAD e a Universidade Federal de Viçosa ficou entre as 5 melhores do Brasil. Todos os cursos da UFV de graduação avaliados aqui no campus Viçosa tiveram nota máxima. Na pesquisa e pós-graduação, temos uma quantidade muito expressiva de programas níveis 6 e 7, que mostra a qualidade da nossa pesquisa e pós-graduação. A extensão é reconhecida por permitir a transferência das tecnologias desenvolvidas aqui dentro do nosso campus, para a comunidade dos entornos e também de todo o Brasil. E na inovação tecnológica, temos também um destaque muito grande. Temos o primeiro parque tecnológico do estado de Minas Gerais, montado aqui pela UFV na cidade de Viçosa, e somos a universidade federal mais empreendedora do Brasil. Somos a universidade que tem o maior número de empresas júniores federadas na Brasil Júnior, que é a associação que reúne todas as empresas juniores do país. Então isso por si só mostra o diferencial da nossa universidade. Tudo que nós fazemos com um padrão UFV de qualidade. E eu sempre digo que existem alguns diferenciais na nossa instituição. Primeiro é a forma como nós fomos criados, com base na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e mais recentemente, nós temos um outro sustentáculo, que é a inovação tecnológica, e principalmente o comprometimento do nosso corpo social, que é composto pelos docentes, pelos técnicos, pelos terceirizados e pelos estudantes da nossa universidade. Isso faz toda a diferença para termos essa trajetória de sucesso ao longo dos últimos 99 anos. Eu queria aproveitar, você já falou da inovação, né? Quando que a inovação, na história da UFV, quando que ela começa? Porque foi nos últimos anos aí que a gente vê, né, a inovação ganhando um destaque, né? O senhor mencionou a questão do empreendedorismo também, né? Eu queria que você comentasse para a gente principalmente sobre a inovação e empreendedorismo nesses últimos anos. Com certeza. Houve uma mudança cultural, inclusive, muito grande. No passado, 20, 30 anos atrás, muitas universidades e muitos membros da comunidade achavam um pecado capital qualquer tipo de interação com a iniciativa privada. Mas isso é um grande equívoco. Muitos, equivocadamente, acham que o fato de interagirmos com a sociedade, com a iniciativa privada, desvincula o caráter público da nossa instituição. Isso não existe. Até porque hoje nós não formamos mais os profissionais na UFV para serem necessariamente empregados públicos. Nós formamos para que eles sejam empreendedores. Então, houve uma mudança aproximadamente 20 anos atrás, onde virou-se a chave para a importância dessa parceria, focando em pesquisa, inovação e empreendedorismo. A gente pode verificar claramente, mundo afora, todos aqueles países que avançaram, a ciência é desenvolvida eminentemente nas universidades e institutos de pesquisa, mas a inovação não. A inovação é feita no ambiente empresarial. Então, é essa mudança de chave que nós acabamos tendo na UFV aproximadamente 15 anos atrás, e isso tem gerado repercussões muito positivas. Tanto que nosso parque tecnológico hoje já gera mais de 1.000 empregos diretos para toda a cidade de Viçosa e toda a região. E isso é extremamente importante, inclusive, para que possamos ter maior visibilidade, para que as empresas do nosso país possam ver de maneira mais adequada os profissionais formados na nossa instituição. Porque é lógico, a maioria das grandes empresas estão localizadas nos grandes centros e eles têm um olhar diferenciado para as universidades que estão na capital ou nas capitais. E nós que estamos no interior, em algumas situações, ficamos prejudicados em relação a isso. Mas podendo ter um ambiente propício à inovação, ao empreendedorismo aqui na nossa instituição, faz toda a diferença. Isso gerou, inclusive, o fato de que Viçosa
é uma das poucas cidades de Minas Gerais, que tem 853 municípios, que tem uma lei municipal de incentivo à inovação, que tem condições atrativas para que empresas de base tecnológica possam se instalar na nossa cidade, particularmente no nosso parque tecnológico. E aí a gente vê também a atuação da UFV não só, né, na formação, né, de profissionais, mas também atuando no desenvolvimento social, econômico do país, né? Então são em várias frentes, né, que os profissionais formados pela instituição estão atuando aí não só no setor público, mas também no setor privado. Não, né? com certeza. E eu sempre falo o seguinte, nós temos hoje a felicidade de ter mais de 60 mil profissionais formados pela FIV, que estão espalhados no Brasil, em todas as áreas, em todos os setores e no mundo. E isso é muito importante, porque todo ex-aluno da universidade se torna um embaixador do UFV. Por onde quer que ele esteja, ele é um defensor da nossa instituição. Eu tenho feito ao longo dos últimos 6 anos, né, período em que eu tenho a honra de dirigir a nossa universidade, um esforço muito grande para trazer autoridades em nível nacional e estadual para conhecer a nossa universidade. Porque eu sempre digo, só se conhece verdadeiramente a UFV quando se tem a oportunidade de estar aqui presencialmente. A nossa instituição ela é realmente diferenciada. Começamos as atividades letivas do segundo semestre de 2025, né, nesta semana, e é muito gratificante ver esse campus cheio, repleto de estudantes, né, enquanto muitas universidades não têm conseguido ter mais esse grau de atratividade. Para você ter ideia também, nesse ano aqui no campus Viçosa, nós preenchemos 98% de todas as vagas disponibilizadas pela UFV. E nós temos universidades públicas no país que têm 60% de vagas ociosas. Então isso mostra o diferencial da nossa universidade e como ela consegue interferir na realidade da nossa região e do nosso país. E falando sobre essa questão, né, dos ingressantes aí na instituição, existe uma preocupação, né, com esse ingresso dos alunos, né, tanto que agora o PASES retorna, né, e eu queria que você comentasse sobre isso, né, dessa importância de pensar não só o sistema do Enem, né, mas de outras frentes também para que os alunos consigam acessar a universidade. Com certeza. Nós temos na universidade uma série de órgãos colegiados. E os 2 principais órgãos colegiados que nós temos na UFV, que são os colegiados superiores, são o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que trata de questões acadêmicas, e o Conselho Universitário, que trata de questões administrativas. E por que eu estou falando isso? Já tem 1 ano que nós estamos realizando reuniões temáticas no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para tratar desses assuntos, para tratar de formas de ingresso, para tratar de evasão, de retenção, certo? De ociosidade de vagas. Exatamente porque essa situação ela é complexa. E no bojo dessas discussões é que nós acabamos aprovando por unanimidade o retorno do PASES, que é o Programa de Avaliação Seriado, que, diga-se de passagem, tem inscrições abertas nesta semana, para provas que serão realizadas no dia 30 de novembro. Lembrando que nós já estamos no ciclo 2. O primeiro ciclo do PASES foi 2024, 2027, né, que os alunos começaram em 2024 e vão entrar em 2027, e agora esse novo ciclo, né, 2025-28, que os alunos começam a fazer as provas agora em 2025 e ingressarão na universidade em 2028. Então, essa foi uma das ações que nós implementamos para permitir que nós conseguíssemos, né, efetivamente ocupar todas as vagas disponibilizadas pela UFV. Além disso, tem uma outra questão muito importante com o retorno do PASES, que é o Sistema de Avaliação Seriado. Ele fideliza mais o estudante da região. Porque muitas vezes você tem uma frustração muito grande dos cidadãos que moram, né, na nossa região de não conseguirem vagas nos cursos mais concorridos, como medicina, direito e outros cursos que têm uma concorrência muito grande. Porque com o Enem Sisu, as vagas são disponibilizadas para todo o Brasil. Então os alunos de qualquer região do país, eles podem pleitear as vagas da UFV. E no passado, quando nós tínhamos vestibular, era mais complexo. Primeiro, que a maioria dos vestibulares eles coincidiam as datas, e segundo, que as pessoas de locais muito distantes não conseguiam se deslocar até a cidade de Viçosa para realizar as provas. E com o SISU, não. Houve uma ampliação do foco, né, para que as vagas do UFV pudessem ser ocupadas, né, por todos os cidadãos brasileiros. Mas isso, como eu falei, gera uma certa frustração para os estudantes da região, particularmente aqui da Zona da Mata. E o PASES ele é diferente, porque o PASES ele implica que o estudante terá que vir 2 vezes na UFV, ao final do primeiro ano do ensino médio, ao final do segundo ano do ensino médio, e depois ele faz a terceira fase, que é o próprio Enem. Então, isso acaba valorizando os estudantes da região. 30% de todas as vagas da UFV serão, a partir de 2027, né, já nesse primeiro ciclo do PASES, preenchidos, né,
com base nesse sistema de avaliação seriado, que, diga-se de passagem, foi idealizado pela UFV, mas que depois, algum tempo atrás, os gestores anteriores decidiram por finalizá-lo, o que, em minha modesta opinião, eu considero que foi um equívoco, mas, a partir de agora, nós retomamos, e isso, inclusive, potencializa muito a economia da região. No ano passado, assim que nós anunciamos, nós já vimos na mídia da cidade de Viçosa vários cursinhos abrindo turmas preparatórias para o PASE da UFV, assim como ocorre para o Colégio de Aplicação Colune. Isso é muito importante. E aproveitando também para falar, eu queria conversar com o senhor sobre essa importância da tecnologia, dessas mudanças tecnológicas que têm ocorrido nos últimos anos, né? E de como que a UFV tem se adaptado a essas mudanças, né? Seja desde o uso do smartphone nas atividades, né, que os alunos estão sempre utilizando, mas dessas inovações tecnológicas que estão no dia a dia e que acaba também mudando um pouco do perfil do aluno que ingressa no ensino superior agora. Esse é o nosso grande desafio. Nos adequar ao novo perfil dos estudantes, que é altamente influenciado pelas novas tecnologias. Então, eu não vou focar nem na questão das novas tecnologias, mas no perfil do nosso estudante. O perfil do estudante de hoje é totalmente diferente do estudante que você foi e do que eu fui 30 anos atrás. E se nós continuarmos adotando as mesmas práticas pedagógicas de 30 anos atrás, nós vamos perder esse desafio, porque muitas vagas que não são ocupadas ou uma boa parte da evasão que nós temos nas universidades públicas é porque os estudantes não se sentem compelidos a continuar na instituição, porque não se sentem atraídos, a permanecer. E os estudantes hoje eles são muito inquietos, dificilmente eles conseguem permanecer por um tempo muito longo, como acontecia na minha época, de você ficar 2 horas, 3 horas sentado numa sala de aula, ouvindo de forma unilateral um docente apresentando os conteúdos da disciplina. Isso não existe mais. O processo ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, que pressupõe interação dos alunos com os respectivos docentes. Então, nós temos que nos adequar. Uma das questões que nós temos feito é focar decisivamente em novas práticas didático-pedagógicas. A Projetoria de Ensino tem trabalhado muito nisso. Criamos um programa de grande sucesso chamado UFV Informação para capacitar os nossos docentes, que nós temos que reconhecer que uma boa parte dos docentes não estava preparado, até porque são mais experientes, como eu me considero, não estavam preparados para as novas metodologias ativas, novas formas de avaliação, diferentes do que aquelas que eles tiveram durante o período em que cursaram seus respectivos cursos de graduação. Então, investimos no programa UFV Informação para capacitar todos os nossos professores, e é um programa de formação continuada. A todo momento nós temos atividades para os docentes da UFV. Além disso, estamos investindo de maneira muito decisiva no apoio aos nossos estudantes. Programas de tutoria, nós temos a unidade interdisciplinar de políticas inclusivas para aqueles estudantes que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial no processo ensino-aprendizagem. Vamos, inclusive, agora iniciar nos próximos dias a estruturação de um espaço completamente diferente para a unidade interdisciplinar de políticas inclusivas. Temos focado em novos equipamentos mais modernos. Criamos, há 2 anos atrás, de forma inovadora entre as 69 universidades federais, porque nós vivemos uma situação muito complexa, orçamentária, criamos o PROLAD, o Programa de Apoio aos Laboratórios Didáticos de Ensino de Graduação. E já investimos 10 milhões de reais em editais competitivos, onde só os coordenadores de curso de graduação podem apresentar propostas que visem a melhoria do ensino de graduação, que visem adquirir equipamentos para os laboratórios, modernizar práticas didático-pedagógicas. Então, são ações que nós temos feito para permitir que a universidade esteja antenada ao novo perfil. Isso tudo será culminado com uma obra que vamos iniciar também agora nos próximos 30 dias, que é o novo Centro de Atividades Didáticas da UFV. Eu tenho até brincado muito, mas falando em tom de realidade, que não será definitivamente o PVC, Nós temos o PVA, Pavilhão de Aulas A, o Pavilhão de Aulas B, e não teremos um pavilhão de aula C. Nós teremos o CAD, um Centro de Atividades Didáticas, que vai ser um espaço totalmente moderno, adaptável às novas práticas didático-pedagógicas. Para você ter uma ideia, uma obra de 40 milhões de reais, que vai ser onde é atualmente o Departamento de Educação Física, aquele que é o antigo estábulo do UFV, que se transformou ao longo do tempo parte da sede do departamento, ele será demolido, teremos a construção de uma nova sede do Departamento de Educação Física e ao lado o Centro de Atividade Didática. Só para você ter uma ideia,
junto desse centro, que terá salas, né, totalmente diferentes da que nós temos no pavilhão de aulas A e no B, nós teremos um Fab Lab, um laboratório de prototipagem, para que os estudantes possam, por exemplo, criar modelos, protótipos, né, ou seja, colocar na prática aquilo que é dado em sala de aula, que é dado na teoria. Então, nós temos procurado, né, modernizar a nossa universidade. Não é um desafio simples, porque existem muitos anos que não temos nenhum tipo de investimento por parte do governo federal na melhoria da infraestrutura do ensino de graduação na nossa instituição, mas a UFV, né, ela tem feito a sua parte e ao longo desses últimos anos a gente tem conseguido avançar de maneira bem expressiva. Vamos inaugurar essa semana, por exemplo, as novas instalações do Departamento de Comunicação Social, né, que criou recentemente o programa de pós-graduação, então é um momento muito rico para o departamento, que era uma obra, né, que era prometida há mais de 20 anos, que nunca era cumprida e que hoje o departamento tem condições, né, adequadas de oferta, tanto de ensino de graduação, quanto de pós-graduação, quanto também de pesquisa, extensão e inovação tecnológica. Então, são uma série de ações que nós temos feito, né, para podermos nos adequar aos novos tempos, né, que vivenciamos com alunos totalmente diferentes que nós recebemos nos dias de hoje. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, porque daqui a pouco a gente volta para falar sobre os 100 anos da UFV, que acontece em 2026. É rapidinho o nosso intervalo. Estamos de volta com sala especial, hoje recebendo aqui o professor Demetrios Davi da Silva, que é reitor da Universidade Federal de Viçosa. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui. E eu queria já começar falando sobre os 99 anos da UFV, né? Que a gente está nesse mês aí comemorativo, celebrando os 99 anos. Quais são as atividades aí? Porque desde a Semana do Fazendeiro também a gente já tem ouvido falar, né? Durante todo o ano, mas na Semana do Fazendeiro eu acho que como o evento é tão intenso, a gente fica mais aflorado aí com essa celebração dos 99 anos da UFV. Com certeza. Na realidade, nós comemoramos os aniversários da UFV no dia 28 de agosto, independente de qual dia da semana ele ocorre. Nesse ano será na quinta-feira e a gente já convida todos para dia 28 de agosto, às 18 horas, no Espaço Cultural Fernando Sabino, prestigiar mais um aniversário da nossa universidade. Lembrando que nesse dia nós teremos a concessão das maiores honrarias que a Universidade Federal de Viçosa concede a seus docentes e técnicos. Teremos a concessão das medalhas de ouro Peter Henry Rolfs do mérito ensino, pesquisa e extensão, do mérito administrativo e também a honraria que nós damos aos professores com 25 anos e também aos técnicos administrativos. É a medalha Bela Lisboa e a medalha José Valentino da Cruz, conhecido carinhosamente como medalha Candinho. Além disso, neste ano, né, por ocasião do aniversário da UFV, nós teremos a concessão, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Universitário, do título de professora emérita à professora Aristeia, que é do Departamento de Biologia Vegetal, que apresentou recentemente, que é reconhecida em todo o Brasil por seu trabalho na área de botânica, e nós teremos o prazer de conceder essa grande honraria à professora Aristeia no dia 28 de agosto. E são inúmeras atividades, a própria Semana do Fazendeiro, né, as atividades fizeram parte das comemorações alusivas, né, ao aniversário de 99 anos da nossa universidade. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que já no dia 28 de agosto nós estaremos entrando no centenário do UFV. Ou seja, no dia 28 de agosto, nós estaremos apresentando um vídeo alusivo ao primeiro centenário do UFV, estaremos apresentando todo o material gráfico, né, que já foi idealizado, a logomarca que nós passaremos a utilizar a partir de agora em todos os materiais institucionais da UFV, nos veículos, na tipografia da universidade. Teremos também contagem regressiva, né, do centenário da UFV e nesta semana ainda nós estaremos realizando a primeira reunião da Comissão Geral que tratará das questões relativas aos 100 anos e das subcomissões que foram criadas para tratar de diversos assuntos, né, relativos às atividades que teremos, né, no próximo ano. Lembrando que nós teremos, né, basicamente duas partes. Uma parte mais festiva, né, alusiva à comemoração dos 100 anos, e uma parte mais acadêmica e científica, onde nós vamos ter um material, inclusive, sendo preparado por profissionais de alto nível da universidade para reprojetar, né, do ponto de vista acadêmico e científico, a nossa universidade para os próximos 100 anos. Ou seja, o que nós queremos ser, né, no próximo século, para termos uma visão de futuro da nossa universidade, checarmos quais são as áreas estratégicas que nós temos, né, estamos com pesquisas na fronteira do conhecimento, quais os cursos de graduação que nós
pretendemos criar em nossa universidade. Então, nós teremos uma série de ações que já estão em andamento, mas que começarão a ser divulgadas a partir do dia 28 de agosto, quando nós completaremos 99 anos e já iniciaremos as atividades do primeiro centenário. Em relação a eventos, por exemplo, nós lançaremos editais para que os diversos eventos da universidade, que são realizados aqui, que têm interesse de fazer parte da programação, possam preencher determinados pré-requisitos e passem a constar da programação oficial. E uma coisa interessante que vai dinamizar muito a economia da região é que, prevendo já a realização do centenário no ano 2026, muitos eventos nacionais e internacionais foram atraídos para a UFV. Então, no próximo ano, nós teremos eventos de grande magnitude sendo realizados em nossa universidade, exatamente por ocasião do primeiro centenário da instituição. Nesse contexto, inclusive, nós já estamos tomando uma série de ações e a comunidade já deve ter percebido, nós estamos reformulando, renovando todos os auditórios da nossa universidade. O primeiro que nós entregamos foi o auditório da Biblioteca Central, que já carecia de uma ampla reforma desde a sua inauguração. Então, hoje nós temos um espaço totalmente acessível, com sonorização nova, sistemas de ar-condicionado novo, todas as poltronas novas, painéis de LED, todos os auditórios da UFV terão painéis de LED. Vamos agora finalizar brevemente a reforma do auditório da Engenharia Florestal, que já está a pleno vapor. Na sequência, vamos também inaugurar um novo auditório vinculado ao Departamento de Tecnologia de Alimentos, porque no próximo ano nós teremos aí muitos eventos e precisaremos ter auditórios no padrão UFV de qualidade para que todas aquelas pessoas que venham até aqui saiam bem impressionados de nossa universidade. E falando da Semana do Fazendeiro, existe a possibilidade aí ou já é fato que ano que vem vão ser 9 dias em vez de 7 dias? Já é fato já, eu já assumi o compromisso. Tradicionalmente a Semana do Fazendeiro começa num sábado e termina na sexta-feira. E tradicionalmente também, os finais de semana, sábado e domingo, são aqueles em que a gente tem um público mais efetivo, mais intenso na instituição. E como o ano que vem é um ano muito especial, nós resolvemos aumentar 2 dias para permitir que toda a comunidade de Viçosa e da região, porque a gente recebe pessoas de todas as cidades da região, tem essa oportunidade, já que a Semana do Fazendeiro, além de ser o maior evento de extensão universitária da América Latina, ele se tornou o grande evento da cidade e região, a grande exposição agropecuária, já que a nossa cidade ela tem uma carência muito grande de eventos dessa natureza. E outra coisa que é muito importante destacar, que é um evento família. Mesmo com a multidão de pessoas que nós tivemos durante esses 7 dias da 95ª Semana do Fazendeiro, nós não tivemos nenhum tipo de ocorrência, absolutamente nenhuma ocorrência. A nossa Semana do Fazendeiro, eu falo, ela é lixo zero, porque nós temos a reciclagem de todo o material gerado, que é repassado para associações da cidade. Ela é carbono zero, porque nós neutralizamos as emissões de gases por ocasião da ocorrência da Semana do Fazendeiro. E, além disso, ela é ocorrência zero em termos de problemas policiais, já que não tivemos nenhum tipo de ocorrência. Então, nós vamos, por ocasião do centenário da UFV, dar mais essa oportunidade. É lógico que não é uma situação simples, porque no período em que a Semana do Fazendeiro é realizada, na semana seguinte, nós temos as festividades alusivas às formaturas da UFV. Então, nós temos uma janela de oportunidade muito pequena, porque, terminando a Semana do Fazendeiro, nós já temos, na quinta-feira subsequente, culto, ou seja, o culto ecumênico, na sexta-feira, colação de grau, e aquela estrutura do multiuso ela tem que estar preparada para as atividades da formatura da UFV. E aproveitando até para falar um pouco assim, desses últimos anos, saindo um pouco das festividades, do que vai acontecer ainda nesse centenário, mas até recapitulando um pouco da história. Nos últimos anos a gente passou por períodos complicados com a pandemia de Covid-19, a gente passou por diversas situações, às vezes financeira também, do país, econômica, assim. Eu queria que você comentasse para a gente um pouco sobre isso, assim, sabe? Sobre esses desafios enfrentados nos últimos anos, que coincide com a sua gestão também como reitor, Como que foi lidar com isso tudo? Desde o primeiro momento, nós já assumimos um cenário muito desafiador. Primeiro, nós assumimos no final de maio de 2019, ou seja, no meio de um ano, onde o planejamento orçamentário não tinha sido feito pela nossa equipe. Então, nós pegamos o carro em movimento e tivemos uma situação complexa no ano 2019. Temos que lembrar também, a gente acaba se esquecendo muito rapidamente, que antes do governo atual, e eu falo com tranquilidade, porque eu não tenho nenhum tipo de vinculação política partidária, nunca tive nenhum tipo de manifestação política, não uso redes sociais, então
falo isso com absoluta tranquilidade, mas nós tivemos anteriormente um governo que ele era muito ardiloso para o sistema federal de ensino superior, que todos sabiam, e desde a época em que estava em campanha eleitoral, que ele era contra, né, as universidades públicas, consideradas, né, como locais, né, entre aspas, de baderna. Então, eu fui o primeiro reitor, junto com o reitor da Federal do Rio Grande do Norte, nomeado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E foi um momento muito complexo, tanto orçamentário quanto de falta de diálogo, né, com o Ministério da Educação. As medidas eram impositivas, não eram dialogadas com a comunidade, né, dos reitores e reitoras das 69 universidades federais. Na sequência, além da questão orçamentária, nós nos deparamos com o maior problema, né, de saúde pública, né, da nossa humanidade, que foi a Covid-19. Então foi um período muito complexo, mas que, por outro lado, deixou marcas profundas e positivas para a nossa universidade, se é que é possível falar em marcas positivas da pandemia da Covid-19. Mas eu destacaria pelo menos duas. A primeira é que nós fomos forçados a focar numa questão que nós mencionamos no primeiro bloco. Nós fomos forçados a mudar a forma de ensino na universidade, que era a forma presencial para uma forma 100% remota. E isso acabou permitindo com que nós fizéssemos uma atualização de todos os materiais didáticos, né, usados nas diversas disciplinas do UFV, aprendêssemos novas práticas pedagógicas, aprendêssemos novas metodologias ativas. Então, isso acabou deixando um legado positivo no campo de ensino, mostrando que nós precisávamos mudar. Tanto que muitos tiveram até resistência em retornar, né, ao final da pandemia, para o formato convencional, né, de atividades presenciais. E outra questão que eu acho a mais importante, nesse momento da pandemia, ficou muito claro para a sociedade brasileira, e particularmente aqui da Zona da Mata, a importância de se ter uma universidade pública, gratuita, inclusive de qualidade, como a UFV, fincada aqui nessa região desde 1926. Enquanto a maioria das instituições privadas se fechou completamente, todo o nosso pessoal esteve na linha de frente de combate à pandemia, quando não existia, e devemos lembrar, nem vacina para proteger os próprios, né, profissionais do UFV que atuaram na linha de frente da pandemia de Covid-19. Então, eu acho que assim, não foi por acaso que numa parceria muito efetiva entre o UFV e a Prefeitura de Viçosa, que na época era dirigida pelo prefeito atual, prefeito Ângelo Schecker, não foi por acaso que nós tivemos aqui na cidade de Viçosa uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes muito menor do que a média de Minas Gerais, que já foi um dos estados com menor mortalidade do nosso país. É lógico que o ideal seria não termos nenhuma morte, mas infelizmente isso não foi possível. Outra questão, o sistema hospitalar da cidade de Viçosa, que é referência para vários municípios da região, ele não colapsou exatamente em função da forma como a UFV investiu na pandemia, né? Tratando todos os casos de síndrome respiratória leve e moderada numa unidade, na unidade de atenção especializada de saúde que nós temos lá atrás do Colégio de Viçosa, do antigo Colégio de Viçosa, permitindo que os hospitais não ficassem colapsados, porque se todos os cidadãos com problemas respiratórios eles fossem correr para os hospitais da cidade, nós teríamos um problema muito sério. Então, eu acho que isso foi, né, algo muito marcante, todos perceberam a importância, todos viram como as pessoas foram tratadas no nome do UFV, independente de classe social, independente de cor, independente de religião, todos foram tratados da mesma forma, todos foram vacinados dentro do UFV, por profissionais do UFV, com um padrão de qualidade da nossa universidade. A questão orçamentária ela continua grave ainda. Nós temos 10 anos que as universidades públicas recebem no ano em curso menos do que no ano anterior, corrigido pela inflação. A isso se soma um problema gravíssimo que nós temos, que é a redução do nosso quadro de pessoal. A maioria dos cargos que nós temos hoje no plano de cargos dos técnicos administrativos de educação são cargos extintos ou vedados para provimento. Na UFV, em particular, nós perdemos de 85 a 100 postos de trabalho por ano, que são servidores que, ao se aposentarem, por ocuparem cargos extintos ou vedados, eu, como reitor, não tenho autorização para realizar novos concursos públicos. Não tenho autorização para realizar novos concursos públicos nas vagas, né, dos servidores que aposentaram e não recebo recurso adicional para terceirizar. Então, essa situação ela é muito complexa, que faz com que os desafios para manter esse grande patrimônio
deixado aí por Arthur da Silva Bernardes, né, que foi um grande estadista e que teve uma visão altamente estratégica ao criar o que de melhor poderia ter criado por sua terra natal, que foi o UFV, se torna cada vez mais desafiador conduzir os rumos dessa universidade, porque as questões elas se tornam cada vez mais complexas. Mas, a despeito disso, eu tenho tranquilidade em afirmar que nós temos conseguido passar de forma muito adequada por esse período turbulento. Todos que, né, visitam o UFV ficam encantados, né, com o fato da universidade continuar evoluindo, continuar investindo em renovação da sua estrutura, em melhoria das práticas didáticas pedagógicas. Todos os índices nossos têm melhorado, todos os rankings, né, a UFV tem conseguido alcançar posições ainda mais de destaque. Então, eu quero crer que nós temos, né, conseguido manter esse legado, né, que foi me entregue por gestores anteriores. Porque eu sempre digo que nós temos que ter sempre a humildade de reconhecer que tudo que acontece hoje não é necessariamente fruto de um trabalho que nós estamos fazendo, é fruto também de todos aqueles que nos antecederam, de todos os servidores que sempre dedicaram a sua vida pela nossa amada Universidade Federal de Viçosa. E eu queria já aproveitar esse momento que a gente está terminando o nosso sala especial e deixar aberto para você mandar uma mensagem, né? Não só para os alunos, para os professores, mas para os ex-alunos, né? Para todas as pessoas que já passaram pela UFV e que vão passar, né? Nesse aniversário de 99 anos, que você pudesse mesmo, até olhando para essa câmera aqui, né? Destinar a sua mensagem para essas pessoas. Primeiro é uma mensagem de agradecimento a todos aqueles que confiaram na UFV para a sua formação, tanto pessoal quanto profissional. Para nós é um grande orgulho ter formado mais de 60 mil profissionais para todo o nosso Brasil. A nossa universidade, ela cumpre a sua missão institucional de forma exemplar. Além disso, é um pedido não só para a UFV, mas em particular para a nossa universidade. Defendam a universidade pública, defendam esse grande patrimônio que nós temos no nosso país. O Sistema Federal de Ensino Superior conta atualmente com 69 universidades federais. E a nossa universidade, particularmente, ela é a universidade mais inclusiva do país. Todos aqueles estudantes em vulnerabilidade socioeconômica que chegam à nossa universidade, eles recebem o apoio necessário para que possam concluir os seus estudos. Ainda nesse mês agora de setembro, nós teremos dias 4 e 5, aquele grande evento da Mostra Universitária, onde nós vamos receber mais de 20 mil estudantes do ensino médio do Rio de Janeiro, Espírito Santo e de Minas Gerais. Eu sempre digo que são dias muito gratificantes para todos nós da UFV, porque nós vemos o brilho nos olhos daquelas crianças, dos adolescentes, ao perceberem o mundo de oportunidades que a UFV pode abrir na vida de cada um deles. Então, é um pedido para que continuem apoiando, defendendo a nossa universidade, particularmente por ocasião do primeiro centenário da nossa instituição. Tá certo. Reitor, muito obrigado pela sua presença. Um excelente aniversário para nós, né? Como ex-aluno da UFV também, eu fico sempre muito grato de ter essa oportunidade de estar aqui comemorando, né, o aniversário da UFV. Bom, para você de casa, o Sala Especial está chegando ao fim. Caso você queira rever o nosso programa, você pode assistir no nosso canal do YouTube. E sugestões de pautas para o Sala Especial, você pode mandar no nosso Instagram, @TVViçosa. Uma boa noite para você, um abraço e até a próxima semana.